Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre os modelos não convencionais de gestão, entre eles a gestão participativa. A gente chama de modelo não convencional justamente porque eles são modelos que não são tão usualmente aplicáveis na maioria das organizações, eles se aplicam geralmente às grandes e médias organizações, justamente porque é um modelo bem centralizado que depende basicamente aí da cooperação entre as pessoas. Bom, o termo gestão, ele deriva do inglês de management, tá? A integração, esse termo gestão significa a integração de sistemas com o objetivo de implantar suas políticas e atingir objetivos de maneira mais eficaz e também eficiente. Então, fazer gestão, é você saber integrar os sistemas, seja os recursos financeiros, materiais, equipamentos, pessoas, com levando em consideração o cenário e o contexto interno e tomando sempre decisões acerca desse cenário e de algumas ações. A administração participativa, ela é conhecida como um tipo de gestão compartilhada, também é conhecida como cogestão, manejo comunitário, manejo participativo, manejo local, comanejo e cogerenciamento. Todos esses termos estão ligados ao modelo de administração participativa e ele nada mais é do que você compartilhar essa tomada de decisão. Como assim, professor? Né? Bom, vocês vão perceber, quem é gestor ou quem já foi gestor vai perceber que às vezes a vida do gestor parece fácil, assim, é só, ele não tem que escrever nenhum papel, não tem que fazer nenhum documento, ele só tem que decidir. Mas muitas vezes, pessoal, a tomada de decisão ela é muito mais difícil do que qualquer trabalho físico, qualquer trabalho braçal, tá? A tomada de decisão muitas vezes não envolve escolher a melhor opção. Muitas vezes ela envolve a menos pior. E, por conta disso, tem decisões que não agradam todo mundo. Na verdade, raramente você tem alguma decisão que agrada todo mundo. E isso pode fazer com que o gestor se sinta mal, o gestor com o tempo vai se desgastando. Isso, do ponto de vista psicológico, não é bom. Tá? Esse modelo de administração participativa, ele é uma filosofia, um estilo de doutrinação que valoriza a participação das pessoas no processo de tomar decisões que envolvam a administração ou gestão das organizações. Então, é como se eu corresponsabilizasse as pessoas que me ajudassem a tomar essa decisão. Vocês lembram que lá, uma das primeiras aulas nossas, a gente falou da questão de poder e autoridade, né? Então, a partir do momento que eu delego poder, autoridade e responsabilidade, esse tripé, a partir do momento que eu delego um poder para essa pessoa, eu estou delegando automaticamente autoridade e estou requerendo dela responsabilidade na tomada de decisão. E essa administração participativa, ela consiste também em compartilhar as decisões que afetam a empresa de modo geral, não apenas só do ponto de vista dos funcionários, mas também decisões que afetam os clientes, os fornecedores e, eventualmente, aí, distribuidores, concessionárias ou aqueles que dependem aí também da organização. Tá? Então, essa administração participativa, ela tem algumas características que você consegue ou precisa identificar para que você possa caracterizar isso como um modelo participativo. A primeira delas é o enriquecimento do perfil do gestor. Bom, o gestor que trabalha com administração participativa, ele tem que ter um perfil mais amplo, um perfil mais democrático, um perfil mais compreensivo, né? E ele, obtendo essas competências, ele acaba enriquecendo o perfil dele. E é isso que se espera. Também é necessário que se tenha coerência entre estratégia e ação. Bom, se eu estou numa campanha em que eu estou abolindo o livro-ponto, por exemplo, controle de assiduidade, tá? Eu estou tirando fora o livro-ponto e eu estou assumindo com os meus funcionários aqui que eu vou confiar no horário que eles entrem e que eles saiam e que eles sejam responsáveis para entregar as metas, os trabalhos deles
dentro do prazo estipulado. Tá? Se eu faço isso e eu mesmo chego atrasado ou fico saindo mais cedo com recorrência ou com certa frequência, tá? Isso não é bom, isso não demonstra coerência, né? Faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? Então, isso precisa estar alinhado. O gestor que pratica administração participativa, ele tem que ter coerência, tem que ter critérios e tem que ter discernimento para poder implantar ali uma boa estratégia e tomada de ação. Também a gente identifica nos modelos de administração participativa uma repartição das funções de gerenciamento entre direção e o pessoal subordinado. Então, alguns assuntos, principalmente assuntos de pouca complexidade, assuntos que você já tem mais ou menos uma solução fixa e pronta para o problema, você descentraliza isso para um funcionário. Como assim, professor? Bom, quem trabalha, por exemplo, em restaurante ou supermercado, diariamente lida com situações de pequenos furtos ou de quebra de um copo, por exemplo, no restaurante ou lanchonete. Qual que é o procedimento a se adotar? Né? Então, não precisa, toda vez que um cliente quebrar um copo, ou toda vez que um cliente quebrar um produto numa rede de supermercado ou no comércio, você ter que ir lá chamar o gerente para decidir se esse cliente tem que pagar ou não esse produto ou serviço, esse produto, né, quebrado ou estragado. Então você já pode dizer, olha, quando acontecer de quebrar um copo, de um cliente quebrar um prato, né, não sendo má fé, né, ele não estando bêbado ali e tal, quebrou sem querer, não cobre, né, peça ali, fala que vai limpar, providencia ali a limpeza, e não exija, não faça cobrança, ainda que ele insista em pagar. Tá? Pronto, você já começa a descentralizar a tomada de ação sua como gestor. Da mesma maneira, né, um funcionário que vai, um colaborador, né, que vai abastecer lá um determinado veículo e a empresa delega para ele essa autoridade e responsabilidade, a questão, às vezes, de chefiar um setor ou um departamento, né, enquanto o gestor da empresa está fora, entre outros. Tá? Então, você compartilha ali a questão das funções ali e você delega poder, autoridade e responsabilidade. Você tem também a inserção de uma gestão global e finalizada. O que significa isso? Você tem a presença, você tem a garantia de que o modelo de gestão que é tomado em Cáceres, ele também é tomado em Mirassol, Quatro Marcos, Araputanga, Curvelândia, Rio Branco. Você não tem diferença de modelos de gestão entre um local e outro. Tá? Você percebe também, como característica da administração participativa, uma articulação grande entre indivíduos e grupos, e também aí já no outro ponto, em busca de sinergia. O que é a sinergia? É aquele alinhamento, aquele ambiente gostoso de trabalho, tá? Em que você chega para trabalhar e tem ao seu redor, você está feliz porque as pessoas ao seu redor estão felizes, as pessoas conversam, as pessoas trocam ideia. É um ambiente saudável de trabalho. Tá? Diga-se de passagem, não é fácil chegar nesse ambiente bom de trabalho. Tá? A maioria das empresas geralmente apresenta um perfil mais hostil, um perfil mais de competição ali, e isso muitas vezes é prejudicial para a organização. Tá? Outra característica é a questão da complementariedade entre o funcionamento cotidiano e as perspectivas. Então, você abre e fecha a empresa todo dia, né? Você inicia e encerra as vendas no dia, ou a prestação de serviço, né? Enfim, todo dia. Tem dia que vai ser bom, tem dia que vai ser ruim, e a administração participativa, os colaboradores participam tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. Então você tem um complemento de um dia ruim por um dia bom. Você tem um complemento, às vezes, de um dia bom, a compensação com um dia ruim, entre outros pontos. Tá? Ele também visa aproveitar o potencial intelectual das pessoas, então a administração participativa visa muito a parte de inteligência, de criatividade, inovação das pessoas. Ela acaba, por consequência, aumentando a qualidade das decisões, ou seja, como eu comentei que você tem decisões em que você não escolhe a melhor, mas você escolhe a menos pior,
nunca fique preocupado pensando em agradar todo mundo. Você tem que fazer aquilo que é o certo e tentar ser o mais coerente, tentar ser o mais racional possível na tomada de decisão. Sendo isso, você consegue alcançar maior satisfação e motivação dos colaboradores. Então, muitas vezes, um período em que o colaborador, o pessoal está pedindo aumento porque o mercado está ficando caro, o combustível está ficando caro, você explicando as razões do não aumento, você pode fazer com que, né, não necessariamente o funcionário fique motivado, mas você evita que ele fique desmotivado, tá? E isso é importante. Você não vai conseguir motivar ele fazendo as contas da empresa ruim, mostrando as contas da empresa ruim. Mas você pelo menos consegue fazer com que ele seja compreensível e que ele não fique pegando no pé por conta disso. Agora, você usar um discurso de que a empresa está ruim das pernas e sair gastando dinheiro à torta direita, né, investindo em algo que desperdice ou caracterize desperdício de recurso, aí você também vai arrumar confusão. Ele visa também outra característica que é aprimorar a competitividade das organizações, mas a competitividade saudável, não aquela predatória em que você tem ali os colaboradores disputando espaço, querendo se aparecer um mais do que o outro. Tá? Professor, de onde que surgiu a administração participativa no Brasil? Quando que começou? Tá? Mais ou menos no final do século XIX, meados para o final do século XIX. Tá? Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá ou Visconde de Mauá, durante o Império de Dom Pedro II, ele foi responsável pela construção e implementação da primeira ferrovia brasileira e da primeira companhia de gás para a iluminação pública do Rio de Janeiro. Por meio dessa gestão dele, através da gestão participativa, ele incentivava os colaboradores a tomar decisões. Então imagina vocês, durante a construção de algumas ferrovias, durante a construção da instalação, na verdade, né, puxando os dutos ali de instalação, os postes para iluminação pública, a gás, você não tinha muita tecnologia, você não tinha muito o que fazer, e ele era um cara bem esperto, porque ele se fingia assim de... né, na verdade, ele se fingia assim de, vou colocar entre outras palavras aqui, de burro, né, para ouvir as ideias das pessoas, e ele recebia muito bem essas ideias, até para provocar o pessoal mesmo, ele provocava o pessoal para que conseguisse fazer com que as novas ideias, as ideias criativas, e aí por consequências participativas, viessem a somar, melhorar o processo ali de construção das ferrovias e da instalação dos postes de gás. Tá? E aí como que era o sistema de gerência tocado por ele? Tá? Ele fazia outro ponto também, ele trazia algum grau de motivação e benefício em relação aos custos de planejamento, de controle, redução de desperdício, melhoria da produtividade e da tomada de decisão. Então, ele fazia com que a estrutura dele de gestão tivesse poucos níveis hierárquicos, ou seja, você tinha um responsável por uma grande quantidade de pessoas, tá? De certa maneira, como já tinham procedimentos padrões, né, o que ele chamava de POP, procedimento operacional padrão, ele fazia com que a velocidade na tomada de decisão ocorresse de maneira mais rápida, porque você já sabia qual era o problema, você lia lá no manual qual era a solução e adotava essa solução. Ele focava na motivação e no moral das pessoas, contrapondo, né, pagando um salário mais do que adequado para o pessoal na época, né, mais do que o que o mercado pagava na época, e ele demonstrava, conseguia passar para os colaboradores a importância do comprometimento deles com o resultado global, né, com a entrega dos produtos e serviços de maneira como um todo. Né, por consequência, quando tinha esse comprometimento e tinha rapidez, né, nas entregas, ele recompensava financeiramente os colaboradores, porque a empresa também era recompensada. E
com isso, acabava melhorando significativamente os objetivos de desempenho da organização. Porém, como toda teoria da administração, nem tudo são flores, nem tudo são maravilhas. Tá? A administração participativa, ela tem sim as suas dificuldades e vocês conhecendo as principais, vocês vão saber lidar melhor com elas. Então, a administração participativa, ela precisa estar preparada para ouvir o que os colaboradores têm a dizer sobre a organização. Então, não esperem que sempre eles vão dizer coisas lindas, maravilhosas sobre a organização, tá? Muitas vezes eles vão ser críticos, muitas vezes eles vão pegar bastante no pé, muitas vezes eles vão ser chatos, muitas vezes eles vão ser insistentes, tá? E esse é o perfil que você quer de participação. Por quê, professor? Porque quem cala consente, tá? Então, eu prefiro 1000 vezes trabalhar com quem tá ali enchendo o saco, dizendo, né, que tá errado, que precisa melhorar, do que a pessoa ficar quieta e depois lá na frente o trem dá errado, tá? Outra coisa também é comum nas organizações os gestores receberem a ideia de um colaborador e não dar o crédito devido. Tá? Então, às vezes, ele pega a ideia como se fosse dele e ele leva a ideia adiante como se fosse uma ideia dele. E né, se dá certo, ele pega os louros para ele. Se der errado, ele joga a culpa no colaborador. Tá? Então, toda vez que um colaborador der uma ideia, se ela for interessante, use-a e reconheça o autor da ideia. Nunca descarte de início ideia, por mais absurda que ela pareça. Tá? É uma prática comum das organizações, às vezes, descartar ideias absurdas. Né? Se a gente voltar no tempo aí há 10, 12 anos atrás, em falar que a gente está fazendo uma reunião remota, né, como essa, ou que a gente está se comunicando instantaneamente ali por um WhatsApp, né, ou coisa parecida, ou que a gente poderia carregar câmera, agenda, telefone, tudo num dispositivo só, o pessoal ia chamar a gente de doido, que ideia maluca e tal. Né? Então a gente nunca pode, quando fala em teletransporte, em carro voador, a gente nunca pode ignorar totalmente, porque tem muita gente estudando, tem muita gente dedicando horas e horas, vidas, para que isso se torne realidade. Tá? Outra dificuldade também da administração participativa é formar uma equipe que de fato faça diferença. São raras as empresas que conseguem dar autonomia para os colaboradores, para as pessoas, formar equipe, escolher equipe de trabalho, escolher o grupo de trabalho. Então, procure identificar as características individuais, as características de comportamento de cada colaborador e vendo até onde você pode, se você pode esticar muito a corda, forçar, passar muito trabalho para ele, né? Em que ele é bom, o que ele gosta de fazer, ainda que você não vai deixar ele fazendo só aquilo que ele gosta, mas procura tentar fazer com que ele goste daquilo que ele faça. Tá? E também deve-se ficar de olho e atento, porque isso é difícil também. Geralmente ocorre muita disputa por poder e vaidade dos colaboradores. Então, o gestor tem que ficar de olho para evitar o puxa-saquismo, para evitar que sempre uma pessoa se destaque em relação às outras, né? Para evitar que as pessoas fiquem enciumadas. Então, é difícil você ter esse tipo de controle. Tá? Algumas outras vantagens, né? Então, a participação coletiva ela gera ideias diferentes, as pessoas conhecem bem a organização e têm uma visão melhor sobre a parte operacional da empresa, porque em vez de eu preocupar só com a minha caixinha ali, só com o que eu faço, se eu entender por que às vezes a peça, o produto chega atrasado para mim, e se eu entender por que eu atraso, aonde que eu prejudico lá na frente, eu passo a ter uma visão sistêmica ou uma visão holística, e dessa maneira sistêmica ou holística eu compreendo a empresa como um todo. Tá? E outra vantagem é que a administração contribui também para o crescimento pessoal das pessoas, e as pessoas crescendo de maneira individual, elas acabam fazendo e retribuindo para a organização o crescimento institucional. Tá?
Aqui tem um infográfico aqui, né, que mostra um modelo participativo, né, de pessoas, né? Então, quais são as competências que o modelo participativo exige, né? Então, ele exige autoridade, exige obediência, autonomia, liderança, responsabilidade e disciplina. Tá? Tudo isso você tem que ter e você aplica e recebe a aplicação da família, da sociedade, das organizações e dos grupos. Então, isso é onde você aplica esses itens, tá? De autoridade, obediência, autonomia, liderança, responsabilidade e disciplina, para que você consiga ter um processo de excelência participativa. Tá? Os tipos de empresa que organizam o modelo participativo são chamadas de empresas orgânicas. Lá nas nossas primeiras aulas eu falei dos tipos de empresa mecânica e orgânica. Mecânica é semelhante ao exército, que você tem uma alta hierarquia, um controle rígido ali de centralização das tomadas de decisão, uma inflexibilidade, tá? Isso são as empresas mecânicas. Elas são muito presas a manuais e procedimentos. Empresas orgânicas, elas são mais flexíveis, têm uma gestão participativa e descentralizada, gera mais autonomia, está mais suscetível, ela muda mais fácil com base no contexto, no ambiente da qual ela está inserida, e por isso as empresas que usam o modelo participativo, elas têm como característica uma empresa orgânica. Tá? Você tem outra característica também como um predomínio da liderança, valorização da liderança, disciplina e autonomia. Então, eu não preciso ficar controlando o ponto das pessoas, porque ele sabe, ele é autodisciplinado. Ocorre liderança quando eu conduzo as pessoas, quando eu dou exemplo, quando eu faço, quando eu inspiro as pessoas a seguir determinado objetivo. Tá? Quando eu aplico, né, quando eu tenho responsabilidade e bato no peito na hora de assumir também os erros e acertos, tá? Ela faz constantemente autocrítica e ela faz uso do negócio chamado empowerment, que significa empoderamento. A pessoa, durante o modelo de gestão, durante a fase de liderança dela, ela se sente empoderada, ou seja, ela se sente confiante, ela se sente capaz de enfrentar uma situação, enfrentar um conflito, enfrentar um problema, tá? E ela, por quê? Porque ele sabe que ele tem uma liderança, ele sabe que ele tem um apoio da base dele, e aí esse apoio, essa base é o que dá o empoderamento e a confiança que ele tem para enfrentar as situações. Tá? Aqui tem uma comparação como se fosse dois sistemas diferentes, né? Aqui está descrito como sistema 1 e sistema 4, tá? O Likert, que é um cara, né, da área da metodologia científica aí, ele colocou aqui dois tipos de sistema, como se fossem duas empresas diferentes, né? Então, quando você enxerga que o sistema 1, que a informação ela vem de cima para baixo, muitas vezes distorcida e imprecisa, quando você tem um processo de interação limitado, ou seja, eu só me relaciono com poucas pessoas, geralmente quem está ou acima de mim ou abaixo de mim diretamente, quando eu tenho metas definidas no topo e aí a parte inferior da pirâmide não entra na tomada de decisão, quando eu tenho um controle centralizado e quando as pessoas não se comprometem com as metas de desempenho, eu tenho um modelo mecânico e tenho um modelo mais fechado, onde eu não vou ter administração participativa. Já nesse modelo aí do sistema 4, eu tenho algumas informações correndo livremente em todas as direções, porque as pessoas, para soltar essas informações, elas têm responsabilidade, devem ter responsabilidade. O processo de interação, integração, ele é mais livre, de forma que as pessoas influenciem os objetivos. Então, uma controla a outra para alcançar o objetivo. Você tem uma definição participativa nas metas, um controle um pouco mais disperso, ou seja, descentralizado, em que cada um sabe o que tem que fazer, que tem que ter autocontrole. E você pode dar metas elevadas de desempenho, porque todo mundo vai aceitar, porque um vai motivar o outro para alcançar esse tipo de meta. Tá? E, professor, quais são as estratégias da administração participativa para a implementação? Bom, a primeira delas é você ter o controle da informação. Ou seja,
você deve aprimorar os canais de comunicação empresarial junto a clientes, funcionários, intermediários e stakeholders, que são as pessoas envolvidas ali com a empresa, tá? Criar serviços de atendimento ao cliente, como o saque, CAT, né, entre outros. Mecanismos também para ouvir o funcionário, trabalhar muito com informações visuais e buscar a diminuição das distâncias sociais, fazer com que a sociedade entenda a empresa e não critique a empresa pelas ações que ela executa ali no dia a dia. Tá? Eu vou citar um exemplo para vocês. Se um dia vocês comprarem alguma cerveja do Grupo Ambev, né? A Skol, Brahma, deixa eu ver, Corona, deixa eu ver qual mais aqui de cerveja que tem. Tem várias cervejas aí. Antártica, né? E você pegar uma cerveja choca, uma cerveja que não tá legal, você pode ligar no saque, toda latinha, garrafa, tem o saque, que é o serviço de atendimento ao consumidor no final, e fazer reclamação. Eles vão pedir para você, às vezes, tirar uma foto, descrever, fazer um relato de como está o gosto, sabor, onde que você comprou, quando que você comprou. Eles vão pedir o cupom fiscal e, muito provavelmente, eles vão te reembolsar, vão te dar algum brinde, alguma coisa nesse sentido para compensar a sua frustração. Tá? Isso funciona muito e eles têm meta de solução desse tipo de problema. Tá? Eles ouvem muito o cliente e o funcionário. Da mesma maneira, tá? Quando eu vou fazer consultoria em empresa, fazia, né? Hoje eu não estou fazendo mais porque eu estou exclusivo na Unemate. Para vocês terem noção, pessoal, o que mais me dava base para eu fazer consultoria era ouvir o colaborador. O colaborador tinha o problema e já sabia a resposta para solucionar aquele problema. Meu papel era motivar esse cara a falar, era fazer com que ele não ficasse tímido, porque ele mesmo já sabia identificar qual era o problema, 80%, 90% das vezes, e ele mesmo já me apontava a solução. Aí o que era meu papel? Era ver se aquela solução apontada de fato era viável ou se tinha alguma outra solução com base na academia, na ciência, que fosse mais viável para aquele problema, para aquela solução. Tá? A segunda questão, a segunda estratégia é o envolvimento no processo decisório. Ele vai além da comunicação, né? Ou seja, significa consultar as pessoas. Fulano, o que você acha sobre isso? Né? Trabalhar um pouco mais na sexta-feira para folgar o sábado, né? Ou fazer 1 hora de trabalho a mais durante a semana para não ter que vir no sábado e daí emendar um feriado, né? E aí você tem 3 tipos de modalidades de envolvimento no processo decisório dessas pessoas. A decisão participativa, em que ela é consultiva e compartilhada, a consulta é feita de maneira compartilhada. Você tem as equipes autogeridas, em que você delega a autoridade para ela através do processo de empowerment, né? E você faz o aprimoramento da comunicação dentro de um grupo, e aí esse grupo é autogerido para tomada de decisão. E, perdão, você tem a cogestão ou participação na direção, que significa você participar tendenciosamente as pessoas a um determinado caminho, né? Então, você ouve, mas você já ouve indicando uma certa direção, tá? A participação nos resultados é outra estratégia também. Ela pode ser implementada em qualquer etapa do estágio da vida da empresa. Os funcionários podem participar do faturamento, dos incrementos nas receitas, nas economias ou ganhos de produtividade, nos lucros e na própria propriedade da empresa. Então, eles podem chegar um dia até a ser sócio da empresa e aí ele quer que ela seja lucro, seja rentável para ele, né? E a participação nos resultados, ela fecha o ciclo do mecanismo da recompensa. Ou seja, se as pessoas participam dos problemas e decisões, também devem participar de alguma maneira dos benefícios e resultados dos seus esforços. E aqui eu cito para vocês o caso da FedEx. O que é o caso da FedEx? A FedEx é uma empresa de logística americana, está presente em praticamente todos os países do mundo, tá? E a FedEx depende muito do cumprimento de prazo. Para ela te dizer que ela vai te entregar uma mercadoria daqui 3 dias, ela depende de transporte terrestre, por caminhão, por avião, por trem, metrô, ônibus, avião, enfim, ela tem vários
meios de transportes. E ela, antigamente, ela tinha um controle de produtividade desse colaborador, em que ele basicamente cumpria carga horária. Ou seja, eles ficavam preocupados mais em bater ponto, em cumprir carga horária, do que fazer com que as encomendas, as entregas, de fato acontecessem no tempo programado. O que a FedEx fez? Ela falou assim, olha, cada mercadoria, em cada fase do processo, vai ter um corresponsável por essa mercadoria. Então, o funcionário, ele começa com um bônus gigantesco de produtividade, ou seja, ele já ganha esse bônus. A cada atraso que ele tem na entrega de encomenda, a cada problema de logística que tem, isso é descontado dele. Então, ele já recebe meio que o prêmio teórico antecipado e ele se esforça ao longo do mês para cumprir as metas de entrega para que ele não perca esse bônus. Então, depende dele. Não é que ele queira, ele precisa fazer isso para ele ter uma certa vantagem. Então, isso é meio que uma corresponsabilização dele, de maneira, de certa forma, coercitiva financeiramente, mas é um jeito que funcionou. Ela teve uma redução drástica nos problemas de logística dela. Tá? E, por fim, a autogestão é a autonomia completa de uma pessoa ou de grupo para administrar uma empresa ou empreendimento. A autogestão só existe quando os participantes de um empreendimento são também os seus proprietários, como ocorre no caso das cooperativas, república de estudantes, condomínios, associações, grupos de teatro, conjuntos musicais e clubes. Nenhum sobressai ao outro. Todo mundo toma decisão em coletivo, em conjunto. Às vezes você pode ter um responsável que toma ali a decisão final, que é o responsável para desempatar, para liderar, para conduzir. Mas o poder de decisão ele é igualitário entre os membros. Tá? E aí a tomada de decisão é feita através de assembleias, plebiscitos, reuniões, que são os instrumentos de autogestão. Então, por exemplo, um condomínio de um prédio, né? A maioria das pessoas podem ter animais de estimação e, ainda assim, numa assembleia devidamente marcada, devidamente instruída, pode votar por não ter criação de animais em condomínios fechados. Por exemplo, mas a maioria tem animal de estimação. A maioria não foi lá na Assembleia votar, né? Então, o estatuto vai dizer, o estatuto vai autorregular, né? E aí cabe aos participantes cumprirem as regras do estatuto, tá? E como é que faz essa implantação, professor? Bom, a implantação da administração participativa envolve algumas mudanças em 3 aspectos: a mudança comportamental, estrutural e sistêmica. Quanto à mudança comportamental, é necessário haver uma mudança de comportamento das pessoas, tá? Porém, essa mudança de comportamento ela é demorada, ela tem que ser feita com muito planejamento, e ela tem que ser feita de maneira responsável. Não é forçando e não é ameaçando as pessoas, tá? E você precisa substituir, justamente porque você precisa substituir os estilos de autoritarismo, coerção, imposição, por ações de cooperação, liderança, autonomia e responsabilidade. Então, você não precisa forçar, não é para forçar as pessoas, você precisa convencer, persuadir essas pessoas que isso é necessário. Então, isso do ponto de vista humano, comportamental. Do ponto de vista estrutural, você precisa redesenhar as estruturas, o organograma, vocês vão ver lá em organização, sistema e método como é que faz isso, fazendo com que as pessoas trabalhem de maneira de mão dada, que ela entenda o papel do outro, entenda o seu papel ali dentro, e que ela compreenda todo o sistema de norma e procedimento, para que ela não fique dando importância somente àquilo que ela acha que é necessário, e para que ela não foque somente no seu trabalho e passe a monitorar o trabalho dos outros também, ainda que não interfira diretamente. E a visão sistêmica, ela procura fazer com que a administração compartilhe em todos os sentidos a questão dessa mudança. Então, você não vai envolver só os colaboradores, você vai fazer com que os clientes percebam, com que os colaboradores percebam, os distribuidores, assistência técnica e todos os demais stakeholders que participam ali diretamente de qualquer tipo de negociação com a empresa. Então, há necessidade de demonstrar externamente isso. Tá? Então, só para a gente concluir, né, como eu mencionei, uma aula um pouquinho mais rápida,
Com a administração participativa, a empresa recebe informações internas e externas, aumentando o seu feedback e podendo assim ampliar a sua visão na tomada de decisão. Os funcionários passam a fazer parte da empresa do ponto de vista comportamental e estrutural, visando aumentar a sua produtividade, zelando para que ela cresça. Então ele entende que para ele crescer, a empresa também precisa crescer. E a empresa crescendo, ele também vai crescer. É uma via de mão dupla, não pode ser só um lado ou outro. E a cultura, tanto dos chefes quanto dos funcionários, tem influência direta no sucesso do processo. Então, envolve administração, implantar administração participativa, envolve um alto grau de desenvolvimento organizacional, envolve um alto grau de mudança comportamental e mudar pessoas leva tempo, precisa de jeito e um bom planejamento para ser feito. Com isso, eu encerro a aula de hoje, tá? E fico à disposição para sanar alguma dúvida que possa ter ficado aqui durante a aula, convidando vocês novamente aí para a nossa próxima aula síncrona, a ser realizado na quinta-feira da semana que vem. Deixa eu ver que dia aqui que eu estou sem o calendário. Dia 18 de novembro, tá? Então, um abraço e até lá. Tchau, tchau.